Olá, seja bem-vindo à Escola do Conhecimento. Eu sou a Sandra Luiz e hoje fui tocada para chegar ao capítulo onde Isaías, no capítulo 5, ele traz a parábola da vinha e sua aplicação. No primeiro momento, a gravação seria fazer toda a leitura do conteúdo. Esse era o meu objetivo. Porém, à medida que eu ia fazendo a leitura, eu achei que seria mais conveniente eu falar sobre. Então, quem tiver interesse pode pegar a Bíblia e localizar o conteúdo, mas os conteúdos da Bíblia, né, em sua maioria, principalmente quando se fala dos profetas, eles são proféticos, né? Então, muitas vezes a gente pode abrir uma página e ela trazer algumas profecias, algo que pode também já ter acontecido, né? E nem sempre é fácil a gente fazer aquela leitura e fazer a leitura para um grande público, né? Então, eu pensei que seria mais interessante falar um pouco sobre o que é o conteúdo. Mais uma vez me repito aqui, mas vamos lá. A parábola da vinha, ela trata sobre o que a gente pode chamar, por exemplo, nos provérbios a gente vai chamar dos ímpios, né? Inicialmente ele coloca que as pessoas estariam, vamos colocar, fazendo a plantação de vinho, porém uma plantação de vinho, ela não produziu o vinho adequado. E aí aquela área toda, ela precisou ser dizimada, não tendo a possibilidade de um replantio naquela terra. O Isaías então nos traz a figura do ímpio, né? Trazendo essa questão de que quando a gente não faz um bom plantio, quando a gente não se ancora em boas ações, né, em bons pensamentos e em produzir o vinho, o bom vinho, mas sim se embriagando, utilizando o vinho para uma embriaguez inadequada, fazendo uso mal do vinho, né? Então ele aqui coloca, né, dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Então, aqui ele está trazendo a imagem de que seria aquelas pessoas que se embriagam com o vinho e não com o vinho bom. Mas a gente também vai puxar esse entendimento de que esse vinho é muito mais do que um vinho, mas sobre aquilo que estamos experienciando no planeta. O que estamos experienciando, o que estamos buscando, o que estamos nos nutrindo dia a dia, né? Quais são os pensamentos, como a gente está olhando o outro, como a gente está se comportando. Então, na verdade, ele está falando sobre esse comportamento e sobre a possibilidade, quando as pessoas começam a agir de forma inadequada, elas terminam sendo cativas. E aqui ele coloca, portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome e sua multidão se secará de sede. Então, o profeta, né, ele apresenta um cenário imaginando que na medida que as pessoas, e aí eu puxo o provérbio, traz os ímpios, né, que são aqueles que são cultivando as coisas que não são de Deus, né, podemos assim dizer, ou as coisas que não são bom nem para ele, nem para as pessoas em volta dele, eles terminam não recebendo as graças de Deus, né? E sem puxar um pouco, sem querer puxar a religião, mas não recebendo as vibrações, o alinhamento de frequência vibracional alta, porque ele está na frequência vibracional baixa, né? Então, é sobre esse cuidado
tipo de vinho estamos bebendo, né? E que aquilo que a gente fala, emite, pensa, é onde estará nos levando. Sendo para a nossa temporalidade atual, a linha de tempo na qual estamos vivendo atualmente, a mensagem de Isaías nos chega como uma oportunidade de revermos, de não nos deixarmos embriagar. E como conseguiremos não nos deixar embriagar? Quando usamos de sabedoria, quando usamos de conhecimento, para que a gente tenha discernimento para compreender o que é verdade, o que não é, o que é certo, o que não é, a forma melhor de agir, a forma melhor de se alinhar com as coisas do bem, transmitir coisas boas para as pessoas e não entrar só nessa vibração de festa. E quando ele fala que é embriaguez de se envolver com apenas com aquilo que é a aparente alegria e que não traz o conteúdo de uma verdade, de algo que te leve para um ponto a mais, para uma oitava, como a gente diz, subir um nível na sua vida. Então, e quando a gente se perde nesse contexto, às vezes aí é o que ele traz, né? A vinha ela não produz e termina virando um espaço, uma terra árida, uma terra onde não há de forma alguma mais oportunidade de florescer, de ser replantada. E esse é a grande questão neste momento que preciso estar passando aqui para vocês a partir desse conteúdo, que existe um campo. O que é um campo? Um campo de energia que está todos os pensamentos, né? Tá tudo emanado, tudo que a gente pensa, que a gente fala, tá assim, tá no ar. Então, muitas vezes eu posso estar pensando algo e outra pessoa pensar a mesma coisa, ou eu ter uma ideia, a pessoa ter a ideia também, fazer primeiro do que eu. Todo mundo conhece um pouco isso, essa ressonância, né? Essa ressonância. E então um pensamento ele já tem uma força, vários pensamentos vai ter uma força muito maior. Então, um exemplo, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e aí eu trago o Rio Grande do Sul, estamos falando de Brasil agora. Então, quando a gente emana uma luz divina de proteção, de amor, de carinho, de abrir, de ajudar essas pessoas, nem que seja com uma oração, e buscando que Deus permita que aquelas pessoas possam, de fato, voltar a ter as vidas delas resgatadas, a gente cria um campo, né? Um campo de ressonância de amor e luz. Quando a gente começa a ver essas imagens de coisas como as enchentes, as pessoas, né, sofrendo, morrendo, a gente também entra num estado de desânimo, um estado de emissão de pena, de medo, né, de ansiedade, tudo aquilo misturado, mas não é uma mente, são milhares de mentes. Então a gente cria um campo de ressonância onde a gente não permite que a nossa frequência dos outros se eleve, porque estamos todos vibrando na frequência baixa. Então a parábola nos oportuniza a refletir sobre isso, sobre o que estamos pensando, o que estamos emitindo para o outro. Então, quando você encontrar uma pessoa que está passando por alguma coisa, emita luz, 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 muita luz para essa pessoa. Basta você falar luz, 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 para que você e ela também entrem numa ressonância de amor e luz. E não permita que as ressonâncias elas sejam o contrário, né? Que faça com que a gente entre em campos áridos, que faça com que a gente entre no deserto, né? A gente perca a vinha, a gente não receba as graças divinas.
é isso. Eu espero que de alguma forma tenha trazido alguma mensagem que tenha sido boa para cada um de vocês. Aqui no Isaías 18, ainda desse capítulo 4 e 5, ele fala: ai dos que puxam pela iniquidade, com cordas de vaidade, e pelo pecado, como se fossem com cordas de carros. As profecias em si não são muito agradáveis de fazer a leitura delas, né? E por isso que eu trouxe de forma mais leve. Mas o intuito é que a gente sempre caminhe no caminho reto, né? No caminho da luz, no encontro com esse Deus, a partir de orações ou de pensamentos positivos. Então é isso que eu queria deixar para vocês, e com muita gratidão, espero que esse conteúdo de alguma forma tenha algum pontinho que toque na tua mente. Gratidão.